Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Segundo o Bruno Loreto, do Netflu, site revela, né, o Bruno Loreto revela que o Fluminense e Canóbio pensam sobre saída na janela de sobre o que eles pensam sobre a saída na janela de transferência. Em alta no mercado, o atacante Agostinho Canóbio retorna ao Fluminense ainda mais valorizado, após defender a seleção uruguaia da Copa do Mundo. Depois de começar na reserva, ele virou titular e chegou a balançar as redes no torneio, antes da expulsão na última rodada contra a Espanha, né? Após o encerramento da partida do Uruguai, eliminado na primeira fase, Canóbio ganhou férias e irá ser representado no CT Carlos Castilho no dia 10 de julho, né, que foi o único jogador que não teve férias, justamente porque foi o único que disputou a Copa do Mundo, né? O CT Carlos dia 10 de julho. Sendo assim, o atacante não irá disputar os amistosos dia 8 e 12, além de ser dúvida diante do Red Bull Bragantino no dia 17, no primeiro jogo após a pausa do calendário. Nos bastidores, Canóbio já foi alvo de sondagem do River Plate da Argentina, do Krasnodar da Rússia, da Major League Soccer, MSL dos Estados Unidos e da Europa. Até agora, no entanto, o Fluminense não recebeu propostas oficiais, pelo menos é o que é passado para nós, né? Com a chegada de mais uma janela de transferências, o site Lance revelou que ainda não há uma definição sobre a saída. O Fluminense, que pagou 6 milhões de euros para contratar o jogador, tem necessidade de fazer caixa para cumprir meta orçamentária, mas também pretende priorizar o lado esportivo. Sendo assim, propostas nesse patamar estão descartadas por conta da alta valorização. Do outro lado, Canóbio também não quer deixar o clube rumo a qualquer destino. O uruguaio não tem interesse em vestir a camisa de uma equipe de menor expressão na Europa. O atacante irá avaliar somente projetos competitivos e que sejam bons tanto para ele quanto para o Fluminense, né? Isso aí é a informação sobre o Canóbio, né, no Netflu. Agora tem aqui na Gazeta Esportiva sobre o Bernal. Redação de São Paulo da Gazeta Esportiva, publicada em dia 29/6. O Real Betis da Espanha está acelerando as tratativas para contratar o volante do Fluminense, Facundo Bernal. Segundo o jornal Marca, uma proposta de 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, já foi enviada ao clube carioca. Com o contrato válido até 2028, Bernal tem despertado o interesse de outros clubes europeus. Além do Betis, o Torino da Itália buscou informações e fez consultas sobre a situação do atleta, mas não chegou a formalizar uma proposta pelo Uruguai. Agora, o Real Betis tenta avançar em um acordo com o jogador. O clube espanhol oferece um contrato de longa duração, entre 4 e 5 anos,
enquanto os detalhes salariais e eventuais bônus por desempenho ainda estão em negociação. Atualmente, o Fluminense detém 60% dos direitos econômicos do atleta e negocia com o defensor do Uruguai a aquisição dos 40% restantes, visando lucrar mais em uma futura transferência. Na realidade, o Fluminense não tem 60%. Daqui dos 60%, 10% vai para o empresário, né? Se o jogador for vendido. Então, o Fluminense fica só com 50% do passe do jogador. Essa não é a primeira vez que Bernal entra no radar do Real Betis, né? Em agosto do ano passado, o clube espanhol já havia demonstrado interesse no jogador de 22 anos, mas ouviu que o Fluminense não desejava vendê-lo naquele momento. O Real Betis passa por um processo de reformulação no meio-campo, com as iminentes saídas de Nelson de Ossa, encaminhado ao Vasco, Sérgio Altimira, que fechou com o Sporting de Portugal, e o fim do empréstimo de Sofia Amrabat. Bernal surge como uma opção acessível e promissora para a diretoria andaluza. Então, esses dois jogadores podem sair do Fluminense. No caso, eu acho que no caso o mais certo de sair no momento é o eu acho que o mais certo de sair no momento é o Bernal, né? Porque o Bernal, desde o início do ano, que o time está querendo levar ele, o Betis. Agora o Betis está se apressando porque o Torino também está interessado e então ele tem que se apressar para não levar o capote do Torino, né? Já deve estar negociando, de repente deve estar quase tudo certo. Eu acho que está dependendo mais do Fluminense resolver com o time que era do Bernal, que detém 40% do passe do Bernal, para o Fluminense ficar com um passe maior, né? Digamos que fique com uns 70% e fique 30% para o time do Bernal. E o Fluminense, como o Fluminense que valorizou o Bernal, tem que ganhar um valor bem maior, até porque 10% do valor vai para o empresário dele. Eu acredito que esses dias aí, depois do jogo do Brasil hoje, né? Eu acho que o Bernal deve ser vendido, se já não tiver tudo acertado lá. Deve ser vendido no caso, pro Betis, né? Então vamos aguardar para ver. Tem outros jogadores que podem sair. Todo mundo sabe que o Freitas tem times interessados nele. O Igor Rabelo deve sair também. O outro zagueiro também deve sair. Caraca, deu branco agora no nome dele. Desculpe que esse mal de passe fazendo eu esquecer mesmo. Ele deve sair do Fluminense também. Então, saindo esses 3 zagueiros de repente, o Fluminense vai ter que trazer o zagueiro. Eu acho que está muito difícil do Nino vir para o Fluminense. Pelo que estão informando, né? Os próprios sites estão falando que parece que ele não quer mais vir para o Brasil, que ele pretende ficar na Europa. Eu acho estranho que ele estava tudo acertado com o Palmeiras para vir para o Brasil. O Palmeiras mudou de ideia, aí ele do nada agora tá pensando em ficar em permanecer na Europa, de preferência para outro clube que dispute alguma competição maior ali. Quando era o Palmeiras, ele estava aceitando a vir. Como é o Fluminense, ele está dizendo que não pode vir. Acho estranho isso, né? Ainda bem que todo mundo criticou o Thiago Silva e ele está voltando para o Fluminense. Eu mesmo fui um que critiquei da maneira que o Thiago Silva saiu, mas ele, pelo que parece,
conversou com a diretoria do Fluminense, conversou com o Hulk e tem alguma informação de alguma coisa que deve acontecer no Fluminense que nós não sabemos ainda. E ele vem para fazer esses últimos 6 meses, não sei se depois vai se aposentar, mas ele pretende, junto com o Hulk, com o time que está ali, se não sair ninguém, se não tiver uma reformulação de algumas posições, com possível venda, né, de alguns jogadores, tendo alguma reformulação, aí pode mudar, pode melhorar ou cair um pouco de produção o time. Espero que fique o Thiago Silva, o Hulk vai ficar, que fique o Martinelli, o Lúcio Acosta, o John Kennedy, e vamos ver quem mais que vai ficar. O Fábio, né, deve ficar. Vamos ver quem mais que deve ficar. Eu tenho falado, né, agora mais ainda com essa doença do Vitor Eudes, que o Fluminense, desde o ano passado que eu falo, agora está acontecendo alguma coisa, está vendo? Com a doença do Vitor Eudes. E se já tivesse fechado a janela? Você sabe quanto tempo que o Vitor Eudes vai ficar parado? Sabe qual é a gravidade da doença dele? Eu não sei, nem vocês sabem, né? Então, eu acho, já achava anteriormente, desde o ano passado, que o Fluminense deveria contratar um grande goleiro para ser reserva do Fábio, e para continuar ali, para depois que o Fábio parar, ser o titular do Fluminense. Porque não é possível que o Fluminense entre em 3 competições sérias, como são o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, com um goleiro titular e não ter goleiro reserva à altura. Eu acho que o Fluminense teria que trazer um grande goleiro para ficar ali na sombra do Fábio, e para, se acontecer alguma coisa com o Fábio, como aconteceu com o Vitor Eudes, o Fábio não pode pegar a doença, isola, Deus queira que não, mas não pode acontecer, ele não pode se contundir, ele não pode ser suspenso, levar o cartão amarelo na véspera do jogo importante, o terceiro cartão amarelo na véspera do jogo importante, e ficar de fora. Aí vai botar, se o Vitor Eudes já tiver voltado, o Vitor Eudes. Se o Vitor Eudes não voltar, vai botar o Pitaluga para agarrar. Tem que trazer um grande goleiro para ficar ali junto com o Fábio. E até para revisar e, de repente, alguma competição, para esse goleiro também pegando ritmo, um goleiro que seja bem confiável. Então, eu acho que tem que ver isso. Realmente tem que ver. Então, teria que trazer, na minha opinião, um grande goleiro para revezar com o Fábio e para já ficar ali na sombra do Fábio. Um zagueiro, um grande zagueiro para acompanhar o Thiago Silva, né? Eu acredito que o Nino não venha mais, muito difícil, depois da declaração do Felipe Melo e de alguns sites que têm falado aí que ele pretende continuar na Europa, dificilmente ele volta. Então tem que trazer um grande goleiro para a reserva do Fábio, um grande zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva, né? Tem que trazer um 5 que seja muito bom. Tem um jogador do Vitória, que eu não lembro o nome dele agora, que jogou muito bem contra o Fluminense, contra o Flamengo, eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, o Vitória lá, e ele jogou muito bem, que por sinal não é jogador nem do Vitória, é de um time pequeno de São Paulo. E o Fluminense tinha gostado da exibição dele aqui contra o Flamengo, estava interessado. Se o Bernal sair, ele não deve custar caro igual os jogadores lá de fora. Poderia tentar trazê-lo. Seria um grande reforço para o Fluminense. Pelo menos para compor ali. E eu acho que ele serviria muito bem para fazer aquele 5 ali para liberar mais um pouco o Martinelli. Eu acharia um grande reforço. Então, um grande goleiro para ser sombra do Fábio, um zagueiro muito bom para jogar ao lado do Thiago Silva, um 5, pode ser esse do Vitória, se o Bernal realmente sair. Teria que, eu não sei como é que está o caso do Ganso, se ele vai ficar ou não, independente disso, deveria trazer um grande meia para revezar ali com o Lúcio Acosta, que todos nós já vimos durante o primeiro semestre e no final do ano passado também, que ele não consegue jogar os 90 minutos. Ele se desgasta muito e cansa
No início do segundo tempo, ou no máximo no meio do segundo tempo, ele já está morto. Então tem que ter alguém para revezar e não deixar o ritmo cair. E de repente um atacante de lado, se saiu o Canóbio ou o Serna, deveria vir. E provavelmente o Serna parece que se aquele jogador que, que, que jogou contra o Fluminense, o Boca não conseguir contratar, ele, ele do Rivadavia, né, aquele atacante do Rivadavia não vier, ele deve trazer esse jogador, né? Então vamos aguardar para ver. Aí tem que trazer um jogador que faça o X1, que seja bom. Vamos aguardar para ver, tá? O momento que eu acho que tem alguém tocando aqui, só um minutinho. Pois não, senhor. Para quem? Só um minuto. Um minutinho que eu volto aí. Alan, para você, viado. Cara, eu tô fazendo meu filho. Eu tô trabalhando, porra. Ah, eu tô trabalhando. Desculpa que eu tive que ver ali, o negócio chegou, um negócio aí pro meu filho, eu tive que ir lá pegar. Desculpa, que eu não sei interromper para voltar a gravação de novo, então teria que vir esses jogadores, né? Acredito como o presidente Fluminense falou, o Matheus Montenegro, que ele só irá contratar para repor se sair algum jogador. Então vamos aguardar para ver o que acontece, tá? Agora todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que cansei só de ir até ali. Mal de Parkinson, câncer de próstata e que fico vendendo açaí todo dia de meio-dia à meia-noite, né? Todos os dias de segunda a segunda. E então, aí eu pensei em fazer alguma coisa com uma terapia. Aí a sobrinha da minha esposa veio aqui, pensei em fazer o canal, só que eu não entendo quase nada de internet. Ela me ajudou a fazer o canal. Eu não tenho ninguém filtrado no Fluminense e o que acontece? Aí eu vejo esses influentes que falam do Fluminense, que eu já assistia e confio, né? Aí eu pego o que eles falam, dou o nome deles, do canal deles e comento aqui. Quando é para fazer algum comentário, aí é por minha conta. Aí eu falo o que eu acho. Aí também tem o seguinte, fica a cabo de vocês verem se está bom ou não o meu comentário. Então, o que acontece? Eu pensei de não ter nem 50 inscritos, comecei isso ano passado, e estou com 852 inscritos, né? Aí eu me empolguei, estou levando a sério agora, aí que acontece? Eu fiz amizade, né, com algumas pessoas que começaram que se inscreveram no canal, converso com eles pelas mensagens que eles mandam, e aí, se cada um que está inscrito conseguir arrumar um inscrito para o nosso canal, eu vou chegar quase os 2.000. Eu alcanço a meta dos 1.000 e chego quase os 2.000. Então eu espero contar com o apoio de todos vocês que já estão inscritos no canal, que continue dando like, compartilhando e dá o hypar para melhorar a pontuação do canal, e que peço às suas amigas e amigos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E quem assiste o canal e não está inscrito, por favor, se inscreve, dá o like, compartilha. E peço seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo.
tá? Em relação a isso, eu estou muito feliz. Agora, tenho, como é que se diz? Agora, em relação ao Pix, se vocês puderem colaborar, eu tenho dois Pix. Um Pix é do Banco PicPay, os dois Pix são do Banco PicPay. Um Pix é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tiver dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou por achar mais fácil, né? Como até eu mesmo, antes de ter mal de Parkinson, achava mais fácil o número menor. Aí vocês podem colaborar com o canal, dando o valor que vocês quiserem do Pix, tá? Os dois Pix são paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Tá? Se vocês puderem colaborar, os dois Pix, como eu falei há pouco, são do Banco PicPay. E o nome que consta lá é Paulo Roberto. Aí vocês podem depositar qualquer valor, desde que não faça falta para vocês. Um abraço a todos, um grande jogo do Brasil hoje, se Deus quiser, uma grande vitória, e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa segunda a todos.